Audiolivro O Campo. Lynne McTaggart. Capítulo 4. A linguagem da célula. Em um porta-cabin, marca registrada inglesa de um prédio portátil, ou seja, que é projetado e construído para ser deslocado em vez de ficar fixo em um só lugar, Banco em Clermont, nos arredores antiquados de Paris, um minúsculo coração, apoiado sobre uma armação construída para este fim específico, continuava a bater. Ele estava sendo mantido vivo por cortesia de uma pequena equipe de cientistas franceses, que administravam a combinação correta de oxigênio e dióxido de carbono, parte do tipo de técnica cirúrgica usada nos transplantes de coração. Neste caso, não havia doador nem receptor. Havia muito tempo o coração tinha sido privado de seu dono, uma excelente cobaia Hartley macho, e os cientistas só estavam interessados no órgão em si, e em como este estava prestes a reagir. Eles haviam aplicado a acetilcolina e histamina, dois conhecidos vasodilatadores, e depois atropina e mepiramina, ambos antagonistas com relação aos outros, e por fim mediram o fluxo coronariano, assim como as mudanças mecânicas, como o batimento cardíaco. Não houve surpresas. Como esperado, a histamina e a acetilcolina produziram um aumento no fluxo de sangue nas artérias coronárias, enquanto a mepiramina e a atropina o inibiram. O único aspecto incomum da experiência foi que os agentes de mudança não eram, na verdade, substâncias químicas farmacológicas, e sim ondas de baixa frequência dos sinais eletromagnéticos das células, registrados por intermédio de um transdutor feito sob medida e um computador equipado com uma placa de som. Foram esses sinais, que assumem a forma de uma radiação eletromagnética de menos de 20 kHz, que foram aplicados ao coração da cobaia, e o aceleravam, exatamente como as substâncias químicas fariam. O sinal conseguiu tomar, de maneira eficaz, o lugar das substâncias químicas, uma vez que ele é a marca registrada da molécula. A equipe de cientistas, que havia substituído com êxito o original por ele, estava ciente da natureza explosiva da realização deles. Por meio do empenho desses especialistas, as teorias habituais da sinalização molecular, e de como as células conversam umas com as outras, haviam sido profundamente modificadas. Eles estavam começando a demonstrar no laboratório o que Popper acabara de sugerir, ou seja, que cada molécula no universo possuía uma frequência única e a linguagem que ela usava para falar com o mundo era uma onda ressonante. Enquanto Popper estivera refletindo sobre as implicações mais amplas das emissões de biofótons, um cientista francês examinava o inverso, o efeito dessa luz sobre moléculas individuais. Popper acreditava que as emissões de biofótons orquestravam todos os processos corporais, e o cientista francês estava descobrindo a maneira refinada como isso funcionava. As vibrações de biofótons que Popper observara no corpo fizeram as moléculas vibrar, e criar a sua própria frequência característica, que atuava como sua força motriz exclusiva e também como método de comunicação. O cientista francês havia feito uma pausa para prestar atenção a essas minúsculas oscilações e escutou a sinfonia do universo. Cada molécula do nosso corpo estava tocando uma nota que estava sendo ouvida ao redor do mundo. Essa descoberta representou um desvio árduo e permanente na carreira do cientista francês Jacques Benveniste, que seguira, até a década de 1980, um arco discernível e previsível. Benveniste, que era médico, havia feito residência no sistema hospitalar de Paris, e depois passara a pesquisar alergias, especializando-se nos mecanismos da alergia e da inflamação. Foi nomeado diretor de pesquisas do Institut National de la Santé e de la Recherche Médicale, INSERM, e distinguiu-se com a descoberta do PAF, ou fator ativador de plaquetas, que está envolvido no mecanismo de alergias como a asma. Aos 50 anos, Benveniste tinha o mundo aos seus pés. Não havia dúvida de que ele estaria aguardando ansioso pela aclamação internacional da comunidade científica. Tinha orgulho de ser francês e atuar em uma área que não era tão bem representada por seus compatriotas desde Descartes.
corriam muitos rumores a respeito da possibilidade de que Benveniste viria a ser um dos poucos biólogos franceses com chances de ganhar o prêmio Nobel. As dissertações dele estavam entre as mais citadas pelos cientistas do INSERM, o que denotava distinção e prestígio. Ele até mesmo recebera a medalha de prata do CNRS, uma das mais prestigiosas homenagens científicas da França. Benveniste tinha uma beleza masculina rude, um porte majestoso, um senso de humor insolente e era casado havia 30 anos. No entanto, nem o seu estado conjugal, nem a satisfação que sentia no momento refrearam sua tendência de flertar de um modo inocente, atributo que, na condição de francês, ele considerava mais ou menos obrigatório. Foi então que, em 1984, esse futuro brilhante e garantido, se extraviou acidentalmente, por causa de algo que se revelou um pequeno erro de computação. O laboratório de Benveniste no INSERM vinha realizando a desgranulação de basófilos, a reação de certos glóbulos brancos do sangue, aos alergênicos. Certo dia, Elisabeth Davenas, uma das suas melhores técnicas de laboratório, procurou-o, e relatou que vira e registrara uma reação nos glóbulos brancos, embora houvesse uma quantidade pequena demais de moléculas do alergênico na solução. Tudo isso aconteceu em decorrência de um simples erro de cálculo. Elisabeth imaginara que a solução inicial estava mais concentrada do que de fato estava. Ao diluí-la até o que ela achava ser a concentração habitual, ela inadvertidamente diluiu a solução até um ponto em que restaram muito poucas das moléculas originais do antígeno. Depois de examinar os dados, Benveniste praticamente expulsou-a da sala dele. Os resultados que você afirma ter observado são impossíveis, pois não existem moléculas aqui. Você esteve fazendo experiências com a água. Volte e repita o trabalho, disse ele à funcionária. Mas quando ela tentou repetir a experiência com a mesma diluição e obteve os mesmos resultados, Benveniste se deu conta de que ela talvez tivesse esbarrado em algo que valesse a pena investigar. Durante várias semanas, Elisabeth continuou a voltar à sala do cientista com os mesmos dados inexplicáveis, mostrando poderosos efeitos biológicos, a partir de uma solução tão enfraquecida, que não poderia ter uma quantidade suficiente do antígeno para ter causado esses efeitos. E Jacques tentou produzir explicações cada vez mais forçadas, para tentar encaixar esses resultados em alguma teoria biológica reconhecível. Talvez fosse a presença de um segundo anticorpo que estivesse reagindo depois, ou quem sabe a reação a um segundo antígeno não revelado, pensou Benveniste. Após observar os resultados, um dos instrutores do laboratório, um médico homeopata, comentou por acaso que essas experiências eram bastante semelhantes ao princípio da homeopatia. Nesse sistema de medicina, soluções de uma substância ativa são diluídas a um ponto em que praticamente não resta mais nada da substância original, apenas a sua memória. Na ocasião, por ser um médico extremamente clássico, Jacques nem mesmo sabia o que era homeopatia, mas o cientista pesquisador dentro dele teve o apetite estimulado. Pediu a Elisabeth que diluísse ainda mais as soluções, para que absolutamente nada da substância ativa original permanecesse. Nessas novas pesquisas, por mais diluída que estivesse a solução, que a essa altura não passava de água, Elisabeth continuou a obter resultados constantes, como se o componente ativo ainda estivesse presente. Devido à sua formação de especialista em alergia, Benveniste usara um teste de alergia convencional em suas pesquisas, cujo objetivo era provocar uma típica reação alérgica em células humanas. Ele isolou basófilos, um tipo de glóbulo branco do sangue que contém anticorpos de imunoglobulina, tipo E, células IgE, em sua superfície. Essas células são as responsáveis pelas reações de hipersensibilidade nas pessoas com alergias. Jacques escolheu células IgE porque elas reagem com facilidade a alergênicos como o pólen ou os ácaros, liberando histamina de seus grânulos intracelulares, e também a certos anticorpos anti-IgE. Se esse tipo de célula for afetado por algo, é pouco provável que você não perceba.
Outra vantagem do IG é que Jacques poderia testar as propriedades de tingimento do mesmo, por meio de um teste que ele desenvolvera e patenteara, no INCERN. Os basófilos, assim como a maioria das células, têm uma aparência gelatinosa, e quando os examinamos em laboratório, precisamos tingi-los para conseguir vê-los. Mas o tingimento, até mesmo com um corante convencional como a toluidina azul, está sujeito a mudança, dependendo de muitos fatores, da saúde do hospedeiro, por exemplo, e da influência de outras células sobre a original. Quando essas células IgE são expostas a anticorpos anti-IgE, sua capacidade de absorver o corante se modifica. O anti-IgE tem sido considerado um tipo de removedor de tinta biológico, pois sua capacidade de inibir o corante é tão eficaz, que ele pode tornar os basófilos praticamente invisíveis de novo. A lógica final na escolha do anti-IgE de Benveniste estava relacionada ao fato de essas moléculas particulares serem especialmente grandes. Se estivéssemos tentando verificar se a água retinha o efeito delas, mesmo depois de todas as moléculas anti-IgE terem sido removidas, não haveria a menor chance de alguma delas ser deixada acidentalmente para trás. Nas pesquisas realizadas ao longo de 4 anos, entre 1985 e 1989, e cuidadosamente registradas nos cadernos de Elisabeth Davenas, a equipe criou altas soluções do anti-IgE, derramando 1/10 da solução anterior no tubo seguinte e enchendo este último com o acréscimo de 9 partes de um solvente convencional. Cada diluição era a seguir vigorosamente sacudida, ou submetida à sucção, como se diz no jargão técnico, como nos preparados homeopáticos. A equipe utilizou então diluições como essas, com uma parte da solução e 9 partes de solvente, e em seguida passou a aumentar a diluição até obter uma parte da solução para 99 partes do solvente, e até mesmo uma parte da solução para 999 partes do solvente. Cada uma das diluições elevadas era sucessivamente adicionada aos basófilos, que eram então contados debaixo do microscópio. Para surpresa, tanto de Jacques, quanto de todos em sua equipe, eles descobriram que estavam registrando efeitos de inibição da absorção do corante, em até 66%, mesmo com soluções diluídas para uma parte em 10 elevado a 60. Em experiências posteriores, quando as soluções foram diluídas em série, 100 vezes, e por fim para uma parte em 10 elevado a 120, quando não havia praticamente nenhuma possibilidade de que restasse uma única molécula do IgE, os basófilos ainda eram afetados. O fenômeno mais inesperado ainda estava por vir. Embora a potência do anti-IgE estivesse no máximo em concentrações, de uma parte em 1000, a terceira diluição decimal, e depois começasse a decrescer a cada diluição sucessiva, como poderíamos logicamente esperar, a experiência apresentou uma reversão, na 9ª diluição. O efeito do IgE altamente diluído começou a aumentar nesse ponto, e continuou a crescer, quanto mais era diluído. Como a homeopatia sempre afirmara, quanto mais fraca a solução, mais poderoso o efeito. Benveniste uniu forças com 5 diferentes laboratórios em 4 países, França, Israel, Itália e Canadá, e todos conseguiram reproduzir os mesmos resultados. Os 13 cientistas publicaram então, em conjunto, os resultados obtidos em 4 anos de trabalho, em uma das edições de 1988 da revista Nature, demonstrando que quando soluções de anticorpos eram repetidas vezes diluídas, até que não mais contivessem uma única molécula do anticorpo, mesmo assim extraíam uma reação das células imunológicas. Os autores chegaram à conclusão de que nenhuma das moléculas com as quais haviam começado o processo estavam presentes em certas diluições, e que informações específicas devem ter sido transmitidas durante o processo de diluição, sucção. A água poderia atuar como um padrão para a molécula, por meio, por exemplo, de uma rede infinita ligada pelo hidrogênio, ou por campos elétricos e magnéticos. A natureza exata desse fenômeno permanece sem explicação. Para a imprensa comum, que logo colocou em destaque o trabalho publicado, Benveniste havia descoberto a memória da água e as pesquisas dele foram amplamente consideradas como um argumento válido a favor da homeopatia.
O próprio Benveniste percebeu que os resultados alcançaram uma repercussão bem maior do que qualquer teoria da medicina alternativa. Se a água era capaz de registrar e armazenar informações de moléculas, isso teria um impacto sobre a nossa interpretação das moléculas e das maneiras como elas conversam umas com as outras em nosso corpo, já que as moléculas nas células humanas, é claro, são cercadas pela água. Em qualquer célula viva, existem dezenas de milhares de moléculas de água para cada molécula de proteína. A revista Nature também entendeu, sem dúvida, as possíveis repercussões dessa descoberta nas leis consagradas da bioquímica. O editor, John Maddox, consentiu em publicar o artigo, mas o fez depois de dar um passo sem precedentes: colocar um adendo editorial na parte inferior do artigo. Ressalva editorial. Os leitores deste artigo talvez compartilhem a incredulidade dos inúmeros árbitros que fizeram comentários a respeito de várias versões dele no decorrer dos últimos meses. A essência do resultado é que uma solução aquosa de um anticorpo retém a sua capacidade de evocar uma reação biológica, mesmo quando diluída a tal ponto que a chance de restar uma única molécula em qualquer amostra é ínfima. Não existe nenhuma base física para essa atividade. Com a gentil colaboração do professor Benveniste, a Nature tomou, portanto, medidas para que investigadores independentes observem repetições dessas experiências. Um relato de nossa investigação aparecerá em breve. Em seu editorial, Maddox também convidou os leitores a encontrar falhas no trabalho de Benveniste. Benveniste era um homem orgulhoso, que não tinha medo de enfrentar a comunidade científica. Ele não apenas se mostrou disposto a se expor, ao decidir publicar seu artigo em um dos periódicos mais conservadores de toda a comunidade científica, mas ainda aceitou, quando duvidaram dele, o desafio que lhe fora lançado, concordando com o pedido de que reproduzisse os resultados em seu laboratório. 4 dias depois da publicação, Maddox em pessoa apareceu com o que Benveniste descreveu como um esquadrão científico contra fraudes, formado por Walter Stewart, um conhecido caça-charlatões, e James Rand, mágico profissional que costumava ser chamado para expor trabalhos científicos cujos resultados tivessem sido obtidos por meios enganosos. Benveniste perguntou a si mesmo se um mágico, um jornalista e um caça-charlatões formariam de fato a equipe ideal para avaliar as mudanças sutis na experiência biológica. Sob o olhar vigilante do trio, Elizabeth Davenas realizou 4 experiências, uma delas cega, e todas, afirmou Benveniste, tiveram êxito. Contudo, Maddox e sua equipe questionaram os resultados, decidindo modificar o protocolo experimental e tornar mais rigorosas as normas de codificação, chegando, em um gesto dramático, a colar o código no teto. Stewart insistiu em conduzir pessoalmente algumas das experiências, apesar da alegação de Benveniste de que ele não tinha o treinamento necessário para realizar essas experiências específicas. De acordo com esse novo protocolo, e no meio de uma atmosfera carregada que insinuava que a equipe do INCERN estaria escondendo alguma coisa, foram realizados mais 3 testes, que não deram certo. Nesse ponto, Maddox e sua equipe tinham os resultados que buscavam, e partiram de imediato, solicitando antes fotocópias de 1.500 documentos de Benveniste. Pouco depois da visita de 5 dias, a Nature publicou um artigo, intitulado As experiências com a alta diluição são uma ilusão. A matéria expressa surpresa com o fato de os testes não terem funcionado o tempo todo, quando isso é padrão nas pesquisas biológicas, uma das razões pelas quais Benveniste havia realizado mais de 300 tentativas, antes de publicar seu artigo. A avaliação de Maddox também deixou de mencionar que o teste do tingimento é altamente sensível e pode ser alterado pela mudança mais insignificante na condição experimental, para que o sangue de um doador não seja afetado, nem mesmo por elevadas concentrações de anti-IgE. Eles demonstraram estar pasmos com o fato de 2 coautores do artigo de Benveniste terem sido financiados por um fabricante de medicamentos homeopáticos. O financiamento da indústria é normal na pesquisa científica, contrapôs Benveniste.
Estavam eles insinuando que os resultados haviam sido alterados para agradar ao patrocinador? Benveniste revidou com uma resposta inflamada e um apelo ao espírito aberto da comunidade científica. A caça às bruxas de Salem ou as perseguições ao estilo McCarthy destruirão a ciência. A ciência só floresce na presença da liberdade. A única maneira de verificar resultados conflitantes é reproduzindo-os. Talvez todos estejamos errados, porém de boa fé. Isso não é nenhum crime, assim é a ciência. Os resultados apresentados pela Nature exerceram um efeito devastador na reputação de Benveniste e em seu cargo no INCERN. Um conselho científico do Instituto censurou o trabalho dele, alegando em declarações praticamente unânimes que ele deveria ter realizado outras experiências, antes de afirmar que certos fenômenos passaram despercebidos ao longo de 200 anos de pesquisas químicas. O INCERN recusou-se a ouvir as objeções de Benveniste a respeito da qualidade da investigação da Nature e o impediu de prosseguir. Circulavam rumores a respeito de desequilíbrio mental e fraude. A Nature e outras publicações estavam recebendo uma enorme quantidade de cartas que chamavam o trabalho de Benveniste de farsa cruel e de pseudociência. Benveniste teve várias oportunidades de interromper dignamente sua pesquisa e não tinha nenhuma razão profissional para dar seguimento a ela. Ao permanecer fiel ao seu trabalho original, era certo que destruiria a carreira que construíra. Benveniste havia chegado bem alto no INCERN e não tinha a menor vontade de ser diretor. Nunca ambicionara uma carreira. Tudo o que queria era continuar sua pesquisa. Àquela altura, também sentiu que não tinha escolha. O gênio já tinha saído da garrafa. Descobrir indícios que destruíram tudo que aprenderá a acreditar a respeito da comunicação celular, e agora não havia como retroceder. Mas havia também a inegável emoção de tudo aquilo. Benveniste estava diante da pesquisa mais irresistível que conseguia conceber, dos resultados mais explosivos que poderia imaginar. Ele gostava de dizer que era como espiar debaixo da saia da Natureza. Benveniste deixou o INCERN e buscou o apoio de instituições particulares, como o Digidio, que permitiram que ele e Didier Guillonet, um talentoso engenheiro da École Centrale de Paris, que se juntou a ele em 1997, dessem continuidade ao trabalho que vinham realizando. Depois do fiasco com a Nature, eles se dedicaram à biologia digital, descoberta que não fizeram em um único momento de inspiração, mas sim depois de seguir durante 8 anos um rastro lógico de experiências cautelosas. As pesquisas sobre a memória da água haviam impelido Benveniste a examinar a maneira pela qual as moléculas se comunicam dentro de uma célula viva. Em todos os aspectos da vida, as moléculas precisam falar umas com as outras. Se você estiver agitado, as suas glândulas suprarrenais produzem mais adrenalina, que precisa dizer aos receptores específicos que façam com que o seu coração bata mais rápido. A teoria habitual, chamada relação estrutura-atividade quantitativa, XAR, diz que duas moléculas estruturalmente compatíveis trocam informações específicas, químicas, o que ocorre quando elas se chocam. É como uma chave que encontra seu buraco de fechadura, motivo pelo qual essa teoria é com frequência chamada de modelo do buraco de fechadura ou de interação entre chave e buraco. Os biólogos ainda se mantêm fiéis às ideias mecanicistas de Descartes, que afirmam que só pode haver uma reação quando existe o contato, algum tipo de força impulsiva. Embora aceitem a gravidade, rejeitam qualquer outra noção da ação à distância. Se essas ocorrências forem atribuídas ao acaso, a expectativa estatística de que elas aconteçam é muito pequena, se levarmos em consideração o universo da célula. Em uma célula típica, que contém uma molécula de proteína para cada 10.000 moléculas de água, as moléculas colidem dentro da célula como um punhado de bolas de tênis flutuando em uma piscina. O principal problema da teoria atual é que ela depende demais do acaso, e requer muito tempo. Ela não pode nem começar a explicar a velocidade dos processos biológicos, como a raiva, a alegria, a tristeza ou o medo.
No entanto, se cada molécula tiver sua própria frequência característica, seu receptor ou molécula com espectro correspondente entraria em sintonia com essa frequência, de maneira semelhante a que o rádio se sintoniza com uma estação específica, mesmo ao longo de grandes distâncias, ou o diapasão faz com que outro vibre na mesma frequência. Eles entram em ressonância, ou seja, a vibração de um corpo é reforçada pela vibração de outro na mesma frequência ou em uma frequência próxima. Quando essas duas moléculas ressoassem no mesmo comprimento de onda, elas então começariam a ressoar com as moléculas seguintes, na reação bioquímica, criando assim, nas palavras de Benveniste, uma cascata de impulsos viajando à velocidade da luz. Essa descrição, em vez da colisão acidental, explicaria melhor a maneira como uma reação em cadeia se inicia, praticamente de modo instantâneo na bioquímica. Ela também é uma extensão lógica do trabalho de Fritz Popp. Se os fótons no corpo estimulam moléculas ao longo de todo o espectro de frequências eletromagnéticas, é lógico que eles tenham sua própria frequência característica. As experiências de Benveniste demonstraram de modo conclusivo que as células não se apoiam no acaso das colisões, e sim na sinalização eletromagnética, em ondas eletromagnéticas de baixa frequência, menos de 20 kHz. As frequências eletromagnéticas examinadas por Benveniste correspondem a frequências na amplitude de áudio, embora não emitam nenhum ruído efetivo que possamos detectar. Todos os sons em nosso planeta, como o da água correndo em um rio, o estalo de um trovão, a detonação de uma arma de fogo, o chirriar de um pássaro, ocorrem em uma frequência baixa, entre 20 Hz e 20 kHz, a amplitude na qual o ouvido humano consegue escutar. De acordo com a teoria de Benveniste, duas moléculas então entram em sintonia, mesmo a uma longa distância, e ressoam na mesma frequência. Essas duas moléculas ressonantes criariam assim outra frequência, que entraria em ressonância com a molécula ou grupo de moléculas seguinte, no estágio subsequente da reação biológica. Isso explicaria, no ponto de vista de Benveniste, o motivo pelo qual minúsculas mudanças em uma molécula, como a substituição de um peptídeo, exerceria um efeito radical no que a molécula efetivamente faz. Isso não é tão forçado se levarmos em conta o que já sabemos a respeito de como as moléculas vibram. Tanto as moléculas específicas como as ligações intermoleculares emitem certas frequências particulares que podem ser detectadas a bilhões de anos-luz de distância pelos telescópios modernos altamente sensíveis. Essas frequências há muito são aceitas pelos físicos, mas ninguém na comunidade biológica, salvo Fritz Albert Popp e seus predecessores, fez uma pausa para avaliar se elas de fato têm algum propósito. Outros cientistas antes de Benveniste, como Robert Better e Cyril Smith, haviam realizado experiências significativas sobre as frequências eletromagnéticas nas coisas vivas. A contribuição de Benveniste foi demonstrar que as moléculas e os átomos tinham frequências exclusivas, usando tecnologia de ponta para registrar essa frequência e para usar o registro em si, para a comunicação celular. Desde 1991, Benveniste demonstrou que era possível transferir sinais moleculares específicos usando apenas um amplificador e bobinas eletromagnéticas. 4 anos depois, ele conseguiu registrar e reproduzir esses sinais, usando um computador multimídia. Em milhares de experiências, Benveniste e Glonek registraram a atividade da molécula em um computador e a reproduziram em um sistema biológico sensível a essa substância. Em todos os casos, o sistema biológico foi enganado, pensou que estivesse interagindo com a substância propriamente dita e agiu como normalmente agiria, iniciando a reação em cadeia biológica. Outras pesquisas também demonstraram que a equipe de Benveniste era capaz de apagar esses sinais e interromper a atividade nas células por meio de um campo magnético alternado, trabalho que realizaram em colaboração com o Centro Nacional de Pesquisa Científica, em Meudon, França. A incontestável conclusão é a seguinte: como Fritz Albert Popp teorizou, as moléculas conversam umas com as outras em frequências oscilantes.
Tudo indicava que o campo de ponto zero cria um meio que possibilita que as moléculas falem umas com as outras, de uma forma não local, e de um modo quase que instantâneo. A equipe do Digibio testou a biologia digital em 5 tipos de pesquisas: ativação basofílica, ativação neutrofílica, exame de pele, atividade do oxigênio e, mais recentemente, coagulação do plasma. Assim como o sangue como um todo, o plasma, líquido amarelado do sangue, que conduz a proteína e os dejetos, também coagula. Para controlar essa capacidade, é preciso primeiro remover o cálcio do plasma, por meio da quelação, agarrando-o quimicamente. Se em seguida for acrescentada água com cálcio ao sangue, este coagulará. A adição da heparina, uma droga anticoagulante clássica, impedirá o sangue de coagular, mesmo na presença do cálcio. Em sua pesquisa mais recente, Benveniste pegou um tubo de ensaio contendo esse plasma com o cálcio retirado por meio da quelação, e em seguida adicionou água contendo cálcio, que havia sido exposta ao som da heparina, transmitido na frequência eletromagnética característica digitalizada. Exatamente como em todas as outras experiências de Benveniste, a frequência característica da heparina funciona como se as próprias moléculas da heparina estivessem presentes. O sangue se mostra mais relutante do que de costume em coagular. Em uma de suas experiências, talvez a mais impressionante, Benveniste demonstrou que o sinal podia ser transmitido para o outro lado do mundo por e-mail ou em um disquete enviado pelo correio. Colegas dele, na Northwestern University, em Chicago, registraram sinais de ovalbumina, acetilcolina, dextrina e água. Os sinais das moléculas foram registrados em um transdutor feito sob medida e em um computador equipado com uma placa de som. O sinal foi então gravado em um disquete e enviado pelo correio normal para o Digibio Laboratory, em Clemart. Em experiências posteriores, os sinais também foram enviados por e-mail como documento anexo. A equipe de Clemart então expôs água comum aos sinais digitais de ovalbumina, acetilcolina ou água comum, e injetaram a água exposta, ou a água comum, em corações isolados de cobaias. Toda a água digitalizada produziu mudanças altamente significativas no fluxo coronariano, em comparação com o do grupo de controle que só continha água comum não exposta às substâncias. Os efeitos da água digitalizada foram idênticos aos efeitos produzidos no coração pelas substâncias propriamente ditas. Giuliano Preparata e seu colega Emilio Del Giudice, 2 físicos italianos do Instituto de Física Nuclear de Milão, estavam trabalhando em um projeto particularmente ambicioso: explicar por que certas substâncias no mundo permanecem em um todo coeso. Os cientistas compreendem, em grande parte, os gases, por meio das leis da física clássica, mas ainda são amplamente ignorantes com relação ao funcionamento efetivo dos líquidos e dos sólidos, ou seja, de qualquer tipo de matéria condensada. É fácil entender os gases porque eles consistem em átomos ou moléculas individuais que se comportam individualmente em grandes espaços. Mas os cientistas têm dificuldade para entender os átomos ou moléculas, quando fortemente aglomerados, e também para explicar como se comportam enquanto grupo. Qualquer físico fica confuso se lhe perguntarmos por que a água simplesmente não evapora e se transforma em gás, ou por que os átomos em uma cadeira ou árvore permanecem dessa maneira, ainda mais se só devem se comunicar com o vizinho mais próximo e ser mantidos juntos por forças de alcance limitado. A água está entre as substâncias mais misteriosas. Embora seja um composto químico formado por 2 gases, é líquido, em condições normais de temperatura e pressão. Del Giudice e Preparata demonstraram que, quando fortemente aglomerados, os átomos e as moléculas manifestam um comportamento coletivo, formando o que eles chamaram de domínios coerentes. Eles estão particularmente interessados nesse fenômeno porque ele ocorre na água. Em um artigo publicado na Physical Review Letters, Preparata e Del Giudice demonstraram que as moléculas da água criam domínios coerentes, mais ou menos como faz o laser.
A luz é normalmente composta por fótons de muitos comprimentos de onda, como as cores em um arco-íris, mas os fótons de laser em um laser possuem um elevado grau de coerência, uma situação semelhante a uma única onda coerente, como uma cor intensa. Parece que esses comprimentos de onda individuais de moléculas de água se tornam informados na presença de outras moléculas, ou seja, tendem a se polarizar ao redor de qualquer molécula carregada, armazenando e transportando sua frequência para que possa ser lida à distância. Isso significaria que a água é como um gravador, armazenando e conduzindo informações, quer a molécula original ainda esteja presente ou não. O agitamento dos recipientes, como é feito na homeopatia, parece funcionar como um método para acelerar o processo. A água é tão vital para a transmissão da energia e informações, que as pesquisas de Benveniste na verdade demonstram que os sinais moleculares só podem ser transmitidos no corpo se isso for feito em um meio aquoso. No Japão, um físico chamado Kunio Yasui, do Research Institute for Information and Science, na Notre Dame Seishin University, em Okayama, também descobriu que as moléculas de água têm alguma função a desempenhar, ao organizar a energia discordante em fótons coerentes, processo chamado de superradiância. Isso indica que a água, sendo o meio natural de todas as células, atua como condutor fundamental da frequência característica de uma molécula em todos os processos biológicos, e que as moléculas de água se organizam para formar um padrão no qual as informações sobre as ondas podem ser registradas. Se Benveniste estiver certo, a água não apenas envia o sinal, mas o amplifica. O aspecto mais importante da inovação científica não é necessariamente a descoberta original, e sim as pessoas que copiam o trabalho. É a reprodução dos dados iniciais que confere legitimidade à nossa pesquisa e convence a comunidade científica ortodoxa de que estamos a caminho de algo importante. Apesar do escárnio praticamente universal da comunidade científica para com os resultados de Benveniste, pesquisas bem conceituadas começaram a aparecer em outras instituições. Em 1992, a FASEB, Federation of American Societies for Experimental Biology, realizou um simpósio, organizado pela International Society for Bioelectricity, que examinou as interações dos campos eletromagnéticos com os sistemas biológicos. Muitos cientistas reproduziram os testes de alta diluição, e vários outros endossaram e repetiram com êxito as experiências, utilizando informações digitalizadas para a comunicação molecular. As pesquisas mais recentes de Benveniste foram reproduzidas 18 vezes em um laboratório independente, em Lyon, França, e em 3 outros centros independentes. Vários anos depois do episódio da memória da água na Nature, equipes científicas ainda tentavam provar que Benveniste estava errado. A professora Madeleine Ennis, da Queen's University, em Belfast, associou-se a uma grande equipe de pesquisa pan-europeia, na esperança de mostrar, de uma vez por todas, que a homeopatia e a memória da água eram um total absurdo. Um consórcio de 4 laboratórios independentes na Itália, na França, na Bélgica e na Holanda, dirigido pelo professor M. Robert Freud, da Universidade Católica de Louvain, em Bruxelas, conduziu uma variação da experiência original de Benveniste, com a desgranulação de basófilos. A experiência foi impecável. Nenhum dos pesquisadores sabia qual era a solução homeopática e qual era a água pura. Todas as soluções tinham até mesmo sido preparadas por laboratórios que nada tinham a ver com a experiência. Os resultados também foram codificados, decodificados e tabelados, por um pesquisador independente, também sem nenhuma ligação com o estudo. No final, 3 ou 4 laboratórios obtiveram resultados estatisticamente significativos com os preparados homeopáticos. Mesmo assim, a professora Ennis não acreditou nos resultados e os atribuiu a erros humanos. Para eliminar os possíveis caprichos dos seres humanos, ela aplicou um protocolo de contagem automatizada aos números que tinha. No entanto, até mesmo os resultados automatizados revelaram a mesma coisa.
As elevadas diluições do ingrediente ativo funcionaram, quer este último estivesse presente na água em quantidade considerável, quer extremamente diluído, a ponto de nada restar da substância original. Ennis foi forçada a reconhecer o seguinte: os resultados obrigam-me a suspender a minha incredulidade e começar a procurar explicações racionais para as nossas constatações. Esse fato foi a última gota para Benveniste. Se os resultados de Ennis tivessem sido negativos, teriam sido publicados na Nature, despachando para sempre o seu trabalho para o lixo. Como os resultados foram compatíveis com os seus, foram publicados em uma publicação relativamente obscura, alguns anos depois do evento, para garantir que ninguém prestaria atenção à notícia. Além dos resultados de Ennis, havia todas as pesquisas científicas da homeopatia que apoiavam as constatações de Benveniste. Excelentes experiências duplamente cegas, controladas com placebo, demonstraram que a homeopatia funciona em muitos distúrbios e doenças, entre elas, a asma, a diarreia, as infecções das vias respiratórias superiores nas crianças, e até mesmo nas doenças de coração. Em pelo menos 105 experiências homeopáticas, 81 apresentaram resultados positivos. As mais incontestáveis foram conduzidas em Glasgow, pelo Dr. David Haley, cujas experiências duplamente cegas, controladas com placebo, demonstraram que a homeopatia funciona para a asma, com todas as verificações e comparações habituais de um imaculado estudo científico. Apesar do rigor científico da experimentação, um editor da revista The Lancet, recordando a resposta da Nature aos primeiros resultados de Benveniste, concordou em publicar as constatações, mas se recusou a aceitá-los. O que poderia ser mais absurdo do que a ideia de que uma substância é terapeuticamente ativa, em diluições tão elevadas que é pouco provável que o paciente receba uma única molécula dela? Declarou o editorial. Sem dúvida, o princípio da diluição da homeopatia é absurdo. Assim sendo, a razão de qualquer efeito terapêutico provavelmente reside em outro lugar. Ao ler o ininterrupto debate, no The Lancet, sobre as experiências de Haley, Benveniste não conseguiu se abster de responder. Isso relembra, de maneira inexorável, a contribuição maravilhosamente autossuficiente de um acadêmico ao caloroso debate a respeito da existência dos meteoritos, que agitava a comunidade científica da época. Pedras não caem do céu porque não existem pedras no céu. Benveniste estava tão cansado pelo fato de os laboratórios tentarem reproduzir o seu trabalho e às vezes falharem, que pediu a Guy Lownett que construísse um robô para ele. Nada muito além de uma caixa com um braço que se deslocava em 3 direções. O robô poderia lidar com tudo, exceto com as medições iniciais. Tudo o que era preciso fazer era entregar a ele os ingredientes brutos e alguns tubos plásticos, empurrar o botão e ir embora. O robô pegava a água que continha cálcio, colocava em uma bobina, tocava o sinal da heparina durante 5 minutos para que a água fosse informada, em seguida misturava a água informada no tubo de ensaio com o plasma, colocava a mistura em um instrumento de medição, lia os resultados e os entregava a quem quer que estivesse realizando a investigação. Benveniste e sua equipe efetuaram centenas de experiências utilizando o robô, mas a ideia principal era entregar um lote desses dispositivos para outros laboratórios. Dessa maneira, tanto os outros centros como a equipe de Claymat poderiam garantir que a experiência seguiria um padrão universal e que um protocolo idêntico seria corretamente cumprido. Enquanto trabalhava com o robô, Benveniste descobriu, em grande escala, o que Pope havia presenciado com as suas pulgas d'água, indícios de que as ondas eletromagnéticas das coisas vivas estavam exercendo um efeito sobre o ambiente. Quando o robô ficou pronto, Benveniste descobriu que a máquina funcionava bem, exceto em certas ocasiões. Estas sempre coincidiam com os dias em que determinada mulher estava presente no laboratório. Cherchez la femme, pensou Benveniste, embora no laboratório de Lyon que estava reproduzindo seus resultados, uma situação semelhante estivesse ocorrendo, mas com um homem.
Benveniste realizou várias experiências em seu laboratório, executadas tanto manualmente como pelo robô, para isolar o que a mulher estava fazendo, e que impedia a experiência de funcionar. O método científico dela era impecável e ela seguia o protocolo à risca. A mulher, médica e bióloga, era uma profissional experiente e meticulosa. Contudo, não obteve resultados em nenhuma ocasião. Após 6 meses de experiências, uma única conclusão era possível: algo a respeito da presença da mulher estava impedindo que um resultado positivo ocorresse. Era vital que Benveniste chegasse ao cerne do problema, pois ele sabia muito bem o que estava em jogo. Ele poderia enviar o robô para um laboratório em Cambridge, e se eles obtivessem resultados insatisfatórios por causa de uma pessoa em particular, o laboratório chegaria à conclusão de que a experiência estava errada, quando o problema tinha a ver com alguma coisa ou alguém presente no ambiente. Os efeitos biológicos não encerram nada sutil. Se modificarmos a estrutura ou a forma de uma molécula, mesmo que apenas levemente, alteraremos por completo a sua capacidade de se encaixar nas células receptoras. Ligado ou desligado, com sucesso ou fracasso. Um medicamento funciona ou não funciona. Nesse caso, alguma coisa na mulher estava interferindo na comunicação das células na experiência de Jacques Benveniste. Ele desconfiava que a mulher estivesse emitindo alguma forma de onda que estava bloqueando os sinais. Ele então desenvolveu um método para testar se isso de fato vinha ocorrendo, e logo descobriu que a mulher estava emitindo campos eletromagnéticos que estavam interferindo na sinalização da comunicação da experiência. À semelhança das substâncias carcinogênicas de pop, ela era uma embaralhadora de frequências. Isso parecia incrível demais para ser verdade. Dava a impressão de pertencer mais à esfera da magia do que à da ciência, pensou Benveniste. Ele pediu, então, que a mulher segurasse um tubo com glóbulos homeopáticos na mão durante 5 minutos, e em seguida testou o tubo com o seu equipamento. Toda a atividade, toda a sinalização molecular, havia sido apagada. Benveniste não era um teórico. Nem mesmo era físico. Ele acidentalmente invadira o mundo do eletromagnetismo e agora estava preso nele, fazendo experiências em um território totalmente desconhecido para ele, a memória da água, e a capacidade das moléculas de vibrar em frequências muito altas e muito baixas. Esses eram os 2 mistérios que ele não chegava nem perto de resolver. Tudo o que poderia fazer era prosseguir onde se sentia mais à vontade, nas experiências de laboratório, e mostrar que esses efeitos eram reais. Mas uma coisa parecia clara para ele. Por alguma razão desconhecida, na qual ele não se deteve, esses sinais também pareciam ser enviados para fora do corpo e de algum modo eram assimilados e ouvidos. Este livro tem 12 capítulos. Acompanhe a seguir o capítulo 5.